pouco sobre isso, sobre a sustentabilidade, sobre modelos de gestão, eu vou convidar aqui minha também amiga, parceira, não é, consultora de gestão no terceiro setor e também de segundo setor, Patrícia Dantas. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre essas questões de sustentabilidade, de gestão, propósito, né? Será que a sua instituição, ela sabe o propósito que ela tem? Se ela vai entrar se inscrever no edital, sua missão, seus valores estão de acordo com aquele edital? Patrícia vai explicar tudo isso direitinho para a gente. Tá bom, Patrícia? Te convido aqui para falar um pouquinho sobre isso. Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a Davis, a comissão, né, a qual faço parte. É com muita honra que eu faço parte dessa comissão. O terceiro setor é uma paixão que eu tenho na minha vida. Eu tenho a minha experiência em consultoria no segundo setor, em micro e pequena empresa, né? Eu sou credenciada, faço parte da rede de credenciados do Sebrae e tenho alguma experiência também com instituições do terceiro setor. E gostaria de parabenizá-los por estarem aqui, né? Nesse momento aí de isolamento social. Que bom que a gente está falando sobre terceiro setor, né? Sobre problemas que impactam o nosso social. E é nessa fala de problemas que impactam o social que eu quero falar sobre a gestão, a importância da gestão dessas instituições. E eu elenquei aqui 5 pontos, né? Gestão é algo muito complexo, muito amplo, a gente sabe disso, né? Não é porque é terceiro setor que vai ser diferente, não. É igual ou tem muito mais nuances do que uma instituição de segundo setor, né? Prestem bem atenção a isso. Mas esses 5 tópicos eu vou falar um pouco sobre propósito, planejamento estratégico, a parte da sustentabilidade, os indicadores de resultado e captação de recursos. Isso aqui a gente passaria, acho que uns 5 dias falando, era um dia para cada. Mas eu fiz questão de trazer isso, porque são ambientes dentro dessas instituições que elas impactam o desenvolvimento da instituição, elas impactam o trabalho de um jurídico que chega até ela, de um contábil que chega até ela, de um setor de comunicação que chega até ela. E quem tem que tomar rédea desses 5 tópicos é a liderança, é a alta gestão dessas instituições. E eu já estou vendo que tem um bocado aqui. E eu vou falar para eles também. Né? Mas é evidente que como impacto, a gente sabe que toda gestão ela é uma engrenagem, né? Eu para fazer um bom trabalho jurídico e contábil, eu preciso de ter a parte da gestão também bem resolvida e bem trabalhada. Então, assim, eu acho que a primeira coisa de quem tem a ideia de criar uma instituição do terceiro setor, né, seja qual for a classificação dela, eu acho que primeira coisa é esta pessoa, né, sempre vem de alguns indivíduos, de um indivíduo ou de alguns indivíduos, né, de um coletivo, enfim, ela tem que pensar qual é o problema que ela quer resolver. Qual o problema dentro dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável eu quero atingir? Um dos 17, vários dos 17 eu consigo atingir, né? Educação, criança e adolescente, né? Enfim. Que problema é esse que eu quero causar o impacto social? Que problema eu quero dirimir? Então, este vai ser o propósito, esta solução deste problema será o propósito da minha instituição. Pronto. Feito isso, eu preciso inserir isso aonde? No meu estatuto. Não é verdade? E para eu inserir no meu estatuto, eu preciso de um profissional que, de fato, vá redigir o meu estatuto da forma que eu e os meus pares estão pensando o que vai ser a missão dessa minha instituição. E aí vocês vão ver mais na frente, quando eu chegar no último tópico, até o último tópico, o quanto isso faz a diferença.
Tá? Então, eu estou abrindo instituição porque um ente público vai precisar de mim. Não tem problema de ordem nenhuma. Como o André bem falou e Davis falou, o papel das instituições do terceiro setor é cobrir justamente aquilo que o primeiro setor não está conseguindo fazer, né? Então, não tem problema nenhum. Mas eu preciso saber, né, qual a solução viável e factível que eu vou ter para aquele impacto social, tá? Então, não dá para pensar gestão do terceiro setor como algo que, eu vou ver depois, vamos abrir, monta o estatuto, leva para o cartório, depois a gente vê. E aí depois a gente vai ver a bronca que vai dar, e aí a doutora Catiane vai ser bem feliz nessa fala aí do penal, né? Então, primeiro item, o propósito. O segundo, pronto, pensei qual a solução, eu preciso fazer um planejamento estratégico. Quais as estratégias que eu vou ter para colocar em ação a solução que eu quero para mitigar aquele problema? Então, eu preciso de um planejamento estratégico, sim. Mas, Patrícia, eu estou sozinho neste projeto. Complicado. Você abre uma instituição, uma empresa no segundo setor sozinho, você tem que ter um corpo, né? Você até determinado tipo de serviço, você até consegue. Mas peça apoio a algum par, peça apoio a alguém que você sabe que trabalha com consultoria, né? Ou alguém de sucesso do segundo setor, por que não? Né? E aí é onde a gente fala no comportamento empreendedor, que é a busca de informação, mas vai buscar informação e ajuda dessas pessoas que possam edificar e trazer bons resultados para o seu negócio. Fazendo o planejamento estratégico, e aí onde a gente vai ver, né, o que o Davis falou do SWOT, que é minhas fortalezas, minhas fraquezas, né, minhas oportunidades e minhas ameaças, eu vou montar, diante desse cenário que eu tenho da minha instituição, eu vou montar o meu plano de ação. O que é que eu preciso fazer estrategicamente para colocar aquilo que eu tenho como propósito em atividade? Então, é a importância de se fazer esse plano de ação para poder a gente saber quem vai fazer, quem vai executar, qual o valor daquela ação, né? Que caminhos eu vou percorrer, né? Digamos que o plano é a trilha para eu chegar lá no meu horizonte que eu vislumbrei para essa instituição, né? Para esse propósito que ela tem. E é aí onde eu vou definir o público, meu público-alvo, é onde eu vou definir a minha abrangência, se eu vou ser de um bairro, eu vou ser de uma cidade, eu vou ser do município, né? Então, eu vou fazer estabelecer toda a persona de quem está envolvido, os meus stakeholders, né? Se eu tenho empresa no entorno, que ela tenha a ver com esse meu propósito, se eu tenho alguma instituição pública que tenha a ver, então, ver o meu plano de ação. Importantíssimo. E aí eu vou para o terceiro item, que é sustentabilidade. Ora, né, como eu vou trazer uma solução, pôr em prática uma atividade, sem eu ter a mola, né, sem eu ter o recurso. Eu preciso desse recurso. E os colegas aí bem falaram. Apesar de ser instituição sem fins econômicos, mas eu preciso ter o meu superávit, eu preciso remunerar. Eu preciso entender que os meus pares... Mas assim, então eu preciso entender que eu preciso ser sustentável, né? A gente precisa desmistificar, eu converso muito com o André sobre isso, ele foi muito feliz quando ele falou aí nessa carência que a gente tem das pessoas, né, dos profissionais, de se aproximarem do terceiro setor, porque eu vou lá gastar minha energia por algo que eu vou receber nada, para fazer trabalho voluntário, né? E hoje eu e André, a gente vive, né? Parte da nossa receita, André muito mais do que eu, é do terceiro setor, né? Eu tenho um contrato com o cliente de terceiro setor. Então, assim,
A gente precisa desmistificar isso, precisa desmistificar que só o ente público é quem pode trazer receita para mim. Não, não. Por favor, desmistifiquem isso quanto profissional, desmistifiquem isso quanto gestor de instituição. Existem várias formas de se gerar a receita, né? Então, assim, mas para eu estar bem gerenciado, eu estar bem, como é que se diz, maduro, para ir buscar, para ir beber dessas fontes financeiras, eu preciso de 3 profissionais, minha gente, que o pessoal falou aí, mas eu preciso falar. Chama-se jurídico, chama-se contábil e chama-se comunicação. Não adianta você ter tudo lindo, maravilhoso e não publicizar, tá? Você tem que ter em mente que você é um prestador de serviço para a sociedade. Mais do que ninguém, você tem que prestar conta das atividades, o que danado você está fazendo com o dinheiro que o edital te deu, que um investidor te deu, que uma doação te deu, que um órgão público te deu. Então, aí vocês vão chegar para mim e vão dizer, Patrícia, como eu vou dizer... Eu, um advogado, vou dizer ao cliente que ele precisa ter isso. Ele não tem grana para isso. Não tem grana para isso em alguns momentos, mas ele tem uma gestão, onde ele tem um plano de ação, onde ele pode participar de determinados editais que tem rubrica, sim, para esses 3 profissionais. Porque há instituições financeiras, né? Quando eu digo financeiras, não é banco não, viu, gente? São as instituições que aportam recursos, que elas sabem tanto da importância desses 3 profissionais que elas já contemplam no edital, né? Então, imagine você, se eu tenho um edital, como eu fiz um projeto agora da Eletrobras, onde estava lá as 3 rubricas, 1 ano garantido você trabalhar com esse profissional dentro da tua instituição, né? Afora que você também, nesses seus pares, sempre tem alguém que é ligado à mídia, né? E quando eu falo comunicação, é alguém que saca de mídia social, alguém que saca de um site, de estar divulgando. Por quê? Porque é aquela história, eu preciso ser visto. Além de eu ter que prestar conta com a minha imagem, com os meus projetos, eu preciso também ser lembrado. Porque a instituição que trabalha criança e adolescente tem 950 mil. Está aqui. O número são 29 mil instituições só em Pernambuco. Então, eu preciso ser vista, eu preciso de marketing. Ah, mas eu sou uma instituição terceiro setor, eu vou estar lá preocupado com propaganda. Sim, claro, você está concorrendo. São competitivos, são projetos competitivos. Entendeu? Eu preciso passar para aquela pessoa credibilidade da minha instituição. Né? Igual como empresa de segundo setor. Veja que até agora eu não falei nada que diferencie do segundo setor. Né? Então, e aí a gente parte para a questão de indicadores. Né? Indicadores, quando eu falo de captação de recursos, que é o quinto item que eu vou falar, indicadores de resultado. Eu não posso colocar o portfólio da minha instituição debaixo do braço e conversar com um parceiro que vai financiar o meu projeto se eu não tiver números para mostrar para ele. Tão lembrado que eu falei que a gente tem um propósito, que a gente vai mitigar um problema. Então, se eu preciso provar para aquele meu parceiro que eu estou mitigando, sim. Então, eu preciso mostrar quantos alunos eu tenho, quantas crianças no entorno eu estou atendendo. Eu preciso mostrar os meus indicadores de abrangência territorial, quantos municípios, bairros, enfim, eu estou atendendo. Né? Eu estou com um grupo de um desafio jovem que elas estão fazendo um projeto com creche. E eu disse, vocês têm que colocar como indicador a questão da empregabilidade feminina, porque ela vai botar a creche no entorno de indústrias onde aquela figura feminina, que eu nem quis chamar de mãe, porque muitas vezes em comunidade nem é a mãe que toma conta, né? A gente sabe disso, a realidade é uma avó, é uma...
Então, qual o indicador de empregabilidade para aquelas mulheres que têm criança de 6 meses a 6 anos, essa instituição está alcançando? Então, esses números, eu digo, que é o carro-chefe da instituição. Eu preciso ter sempre eles elencados e calculados. Tá? Por quê? Porque ele é quem vai me dar base de sustentação para o quinto item que eu vou falar, que é captação de recursos. Ora, se eu tenho uma instituição, gente, com um propósito bem definido, um planejamento estratégico, eu não digo nem planejamento estratégico, eu chamo feijão com arroz, gente. É só você colocar ali, fazer sua força, fortaleza, né, oportunidade, ameaça, e você tentar mitigar, fortalecer o que é forte, e trabalhar aquilo ali em ação, simples assim. Mas numa captação de recurso, eu preciso sim mostrar isso, porque se vocês lerem, e aí é uma coisa que eu vou pedir a quem for de instituição, abram os sites onde tem os editais, o prosa.org, vão estudar editais. Estudem os editais, vejam o que eles demandam, vejam o que eles precisam. Eu vejo instituição com a mão na cabeça, com prazo para vencer, e ele não tem uma certidão, ele não tem um certificado junto com os conselhos. Então, preparem, façam um checklist, elenque todos esses documentos que esses editais solicitam, certidão negativa, de todas as esferas, né? Registro de conselhos, deixem isso a postos. Os indicadores deixem a postos, porque todos os editais solicitam isso. Então, aproveitem esse momento agora, né? Quem é advogado e tem cliente que é do terceiro setor, peçam para ele olhar para a saúde da instituição deles, né? Aproveitar esse stop aí e deixar preparada essa documentação, porque nós, como brasileiros, a gente sempre deixa para participar dos editais de última hora e fica enlouquecido aí com documentação. Mas existe aí recursos sobre editais de empresas privadas, o Prosa tem muito, né? A Uber, Red Bull, enfim, N empresas. A gente tem recursos oriundos dos fundos, né? que a Joana bem falou. O recurso da doação ela vai para o fundo lança um chamamento público, e aí leiam também esses chamamentos públicos, porque eles têm os requisitos todos, né? Então, o chamamento público, a instituição participa, se ela passar por todos os itens da avaliação, ela capta esse recurso, né? Um recurso a fundo perdido, que tem toda uma prestação de contas, sim, tem, né? Uma outra dica que eu estou no momento de captação de recurso, não aceitem o dinheiro fácil, como diz aqui fora, né? Não sei se diz aí para vocês, nenhum almoço ele é de graça. Então, tem um recurso? Tem. Então, pergunto, como é que vai ser a prestação de conta? Quais são as rubricas que estão ali? Ah, mas eu tenho esse dinheiro para isso aqui, mas eu vou precisar para isso aqui, eu vou mexer. Besteira, faz parte né, do propósito da instituição. Não mexa. Não mexa, senão você vai ter que devolver o dinheiro. Outra coisa que eu quase enlouqueço, fica sobrando dinheiro e a instituição não liga para a instituição. Vou dar um exemplo aqui do fundo, né? O Conselho da Criança e Adolescente, e uma cliente minha que passou por isso, não ligou para o conselho para dizer, olha, esta rubrica aqui eu não vou utilizar, o que é que eu faço com ela? E aí deixou para fazer isso depois do prazo, e a instituição disse, agora você tem que devolver. Mas se você tivesse ligado antes, eu tinha alterado a sua rubrica, você tinha utilizado para outra atividade. Poxa vida! Né? Eu quase morro. E foi 18 mil.
É dinheiro, minha gente. Entendeu? Então, assim, era esse o recado que eu queria deixar para vocês, essa reflexão, né? Carregar, eu digo assim que é carregar mesmo, uma instituição do terceiro setor não é simples, não é fácil, mas é factível, sim, né? Vocês precisam estar em rede, vocês precisam procurar os profissionais que, de fato, tenham conhecimento sobre essa pauta, né? E vocês precisam também estar integrados, né? E quando eu digo a vocês, a gente, né? Nós que somos profissionais, que atendemos o terceiro setor, os empreendedores do terceiro setor têm que estar unidos, até porque existe muita causa que vocês precisam lutar juntos, e isso a gente não está vendo acontecer, né? O André falou algumas coisas aí, tem muito mais outras coisas para a gente falar, e eu me coloco à disposição. Era isso que eu queria passar para vocês, com muito amor e gratidão. Ok? Patrícia, muito, muito obrigado pela explanação. Pessoal, eu queria também destacar alguns pontos que ela falou aqui, sobre a questão dos indicadores, sobre a questão de abordar um financiador. Muitas instituições, né, Patrícia, a gente vê muito que elas não têm até uma ação concreta. A gente nunca fez um projeto, a gente nem tem muitos resultados para mostrar para esse financiador. Mas mostre para esse financiador que a sua realidade está precária, que você tem condições de mudar aquela realidade, que você tem profissionais que atuem na área, que os seus voluntários, eles não são amadores, eles são pessoas que têm experiência, eles têm expertise, e você tem condições de tratar daquela realidade, de executar aquele projeto. Porque pensem bem, são muitas instituições que vão bater na porta daquele financiador. Então, qual vai ser o seu diferencial? É o seu compromisso. É você entender que aquilo que você está fazendo é sério, não é que você vai ter que ter condições de cumprir com aquele seu projeto, com aquelas metas que você traçou, até porque a empresa não vai entregar a qualquer instituição os recursos que ela mesma tem, e deixar de aplicar na empresa para entregar a uma instituição se ela não acreditar nessa instituição. Então, elabore muito bem esses indicadores, e estudem bem a realidade que vocês estão inseridas, não é? E vocês vão ter, é muito provável que vocês tenham sucesso nessa captação de recursos, né? Eu destaco aqui que indicadores, eles não são somente dados. Dados são uma coisa, indicadores são outros. Os indicadores são esses dados contextualizados. Eu destacar duas variáveis, né? Então, eu tenho que ter frequência das pessoas que eu estou atendendo, grau de satisfação das pessoas que estão atendendo, mas, David, eu consigo mensurar isso? Consegue. Com questionários, né, com aquelas pessoas que estão sendo atendidas pela sua instituição, e você vai mostrar para o seu financiador, ele vai ver, poxa, essa instituição ela tem capacidade. Né? E eu converso também com vocês, advogados, gestores, tudo isso, veja como tudo isso está interligado e que vocês precisam estar sempre em constante informação. Né? Patrícia, quer complementar alguma coisa? Uma coisa que eu vejo muito distante nas instituições é que há uma falta de diálogo entre as instituições. Então, a gente vê assim, Isso. instituições vizinhas, tudo com o mesmo estatuto, com o mesmo propósito, e, na verdade, elas poderiam ser complementares. Então, muita instituição em determinada entornos, trabalhando criança e adolescente, um exemplo, e, na verdade, poderia estar uma para criança. Então, veja como seria complexo uma rede de instituições que eu participo de determinado edital, e elas ali entre si arrematar aquele financiamento. Então, eu vejo um trabalho muito isolado, coisa que no segundo setor, as empresas, a gente vê o quanto elas estão já mudando essa concepção. Por exemplo, aí o Magalu, agora, que abriu a plataforma dela para abraçar micro e pequena empresa que pudesse usar a plataforma dela para suas vendas. Então, tem que sempre estar se vendo, não é como a corda do caranguejo, que um puxa o outro, um sai puxando o outro e, no fim, derruba todo mundo. Né? E, assim, o dinheiro é grande, eu quero voltar àquilo porque foi outra coisa que eu escutei. Mas a Secretaria de Desenvolvimento Social tem 10 mil para mim, tem 100 mil. Tá, e tu vai fazer o quê com esse dinheiro? Cadê teu plano de ação? Cadê?
que é que tu vai fazer? Ah, não, mas aí... Não, não tem isso. Existe uma relação do ganha-ganha, tá? E eu vejo instituição dizendo, por que eu vou entrar para solicitar esse recurso dessa empresa e meu trabalho é... Sim, você vai entender qual é o propósito daquela empresa e você vai mostrar o propósito da sua instituição voltado para um ganho que aquela empresa tenha, algum indicador que a empresa tenha. Porque ela vai ter que... A primeira pergunta que ela vai fazer é por que eu vou lhe ajudar? Eu vou ganhar o que lhe ajudando? E ela não quer dinheiro, ela quer impacto, né? Inclusão e etc. Então, a gente precisa estudar esse stakeholder, quem está no meu entorno, né? E a gente vê, gente, instituição fechando e ele estando no centro, no entorno cheio de empresas, André, de lucro real, né, Joana, cheio de empresas que poderiam estar fazendo repasse e fica a empresa, por sua vez, dentro das suas muralhas, a instituição sem querer bater na porta, porque não se sente preparada ou não imagina que aquela instituição pode lhe ajudar, né? Então, é esse o recado. A primeira pergunta aqui foi para Patrícia, né? Aqui nessa pergunta fala o seguinte, deixa eu só buscar aqui, foi no YouTube, vou trazer para cá. Foi uma pergunta de Márcia Seabra. Patrícia, quando você se refere à gestão ao terceiro setor, você inclui OS e OCIP em termos de gestão do contrato de gestão e termo de parceria? Vamos lá, Patrícia. Então, que bom, né? André deve ter adorado essa pergunta. Gente, assim, a OS e OCIP, na verdade, é uma titularidade. Eu não tenho... eu não sou a pessoa mais especialista no assunto, né? Na verdade, é a turma jurídica, mas são titularidades, né? Quando eu falo de gestão, é a gestão do dia a dia, a gestão da empresa, né? Do empreendimento institucional que vocês, independente da classificação, sendo fundação, sendo associação, né? E OS e OCIP, ela é uma titularidade e cabe a essas instituições que têm essas titularidades, essas, Ave Maria, essas nem se fala, né? Por quê? Porque elas têm esse instrumento aí, que é o contrato de gestão e o termo de fomento, que ela precisa estar muito bem acompanhado, né? Por profissionais, né? Jurídico, contábil e aquilo que eu falei, comunicação também. Então, quando eu falo de gestão, é para todas as instituições, né? Exatamente. Exatamente, Só Patrícia, eu muito queria deixar obrigado. claro que a titularidade, né? Que é OS e OCIP é uma titularidade, mas eu acho que era bastante pertinente, André, dar uma fala sobre isso, porque há uma confusão muito grande e acham que a instituição é uma OS, é uma organização social, né? Acham que a instituição é uma organização social de interesse público. Então, Natália, como eu estava falando, os editais, os próprios editais, eles já têm um formulário, né? Um formulário próprio, e que consiste ali as perguntas para o preenchimento da instituição. Então, normalmente é aquele lance da missão, os objetivos gerais, específicos, né? A abrangência, se é relacionado a por exemplo, uma instituição cultural, e aí é um edital voltado para a área cultural, e a minha instituição tem um projeto que vai atender a solicitação daquele edital, então eu vou ter que desenhar, escrever o que é o teatro que eu tenho, uma peça, uma apresentação de dança, enfim. Por isso que quando eu falei do checklist, e aí eu faltei dizer isso, e é importante falar agora, não é só elencar os documentos necessários, certidões, identidade, CPF, é um monte de documento que pede, mas também as suas atividades. Então, principalmente quem é da área cultural, né, que tem espetáculos, que tem... Então, deixa esses projetos prontos, né, para que quando tenha abra algum edital específico para aquilo ali,
você já esteja com o seu projeto pronto, porque tu imagina, tem um edital e você ainda vai preparar as cenas, toda a produção do evento, você ainda vai escrever. Então, você perde muito tempo com isso, né? Eu dei um exemplo da área cultural, mas o mesmo eu posso trazer para alguém que trabalha na área da educação. Você tem um projeto na área de educação, vamos supor, com educação infantil, né? Então, você tem que estar com esses projetos já em mãos e ir adequando ele à solicitação de cada edital, de cada parceiro financeiro que você venha a articular, que você venha a ter. Mais uma vez, agradecer, né, por estar aqui, parabenizar aos que ficaram aqui até o final, e a reflexão que eu deixo é o pensamento no propósito, né? Qual o problema? Quando você pensou sua instituição, quando você pensou em ajudar aquela instituição como profissional, qual o seu propósito como profissional e qual o seu propósito como gestor daquela instituição. Nunca tire de mente isso. Obrigada.